Então vamos lá, nosso capítulo 8, Treva e Sofrimento. Vocês viram, né, que literatura é pesada, né? Bastante. A minha mãe, quando eu era adolescente, às vezes eu pegava uns livros dela para ler. Eu falava, não lê não, que você vai ficar muito impressionado. Não era para tanto, né? Mas quem às vezes tem muito medo do inferno, essas coisas assim, pegar esse tipo de livro para ler, realmente pode ficar impressionado, né? Ensina bastante. Eu não ficava impressionado, eu ficava apavorado. Pois é, mas é aquele negócio, né? A maioria é criado num conceito religioso de céu ou inferno, mas na prática É. nunca ninguém conseguiu, fora do espiritismo, você não vê uma literatura que descreva de fato se Aham. existe o céu e descreva realmente o que é o inferno. Uhum. Então as pessoas ficam naquele conceito tão assim subjetivo que a maioria não acredita nem em céu e nem em inferno, porque é algo tão assim, nunca ninguém, como eles dizem, nunca ninguém voltou para dizer se existe céu e inferno, então fica aquele negócio meio assim nebuloso, será que existe mesmo? E aí você pega a literatura espírita, você vai ler essas coisas aqui, a pessoa às vezes fica impressionada, às vezes pode até abandonar o espiritismo com medo, né? O conceito de céu e inferno que a gente aprende quando é novinho, né, que todo mundo faz primeira comunhão, vai na igreja, etc. Uhum. São o inferno onde tem um monte de fogo, o capeta lá com chifrinho, rabinho, garfo na mão. O céu Isso. é aquele lugar cheio de nuvens azuis, com o senhor barbudão lá de barba branca. É sempre essa imagem que tenta colocar Sim, na. isso, exatamente isso. E o pessoal fica muito entre 8 e 80, né, vamos dizer. Ou É, você, qualquer coisinha, isso é inferno. Então, opa, isso aí é céu, isso é atitude de Né? céu, isso é atitude de inferno. Então, fica entre né, o mínimo e o máximo ali. os extremos, 01, né? né? Os É 01. extremos. Os extremos. 0 1, justamente, fica digital. Eu achei muito legal a primeira vez que eu ouvi o conceito de umbral, né? Vamos dizer, purgatório. É Aham, um estado de consciência, né? Na verdade. sim, é, Não é um local físico, é a sua consciência cobrando você as coisas que. sim. Então, a pergunta número um, a questão número um, então, fala assim: se, como afirmou a irmã Zenóbia, os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina, por que essa proteção divina não libertava aqueles espíritos de tanto sofrimento? Então, aqui na história, quer dizer, ele prossegue a continuação do capítulo da semana passada, que é o capítulo 7. Uhum. Então, depois de fazer o atendimento para o Domênico, aí eles voltam, né? Então, pega o caminho de volta e aí eles passam de novo pela região onde eles tinham visto os espíritos lá, é, uns chorando, outros gritando, outros pedindo para ser ajudado, outros xingando, né? Então eles voltam, né, no roteiro deles e passam de novo. E aí eles, no capítulo a gente vê posteriormente aí mais para frente que tentou se ajudá-los, né? Uhum. Mas aqui a questão é assim, logo na primeira página aí no terceiro parágrafo, Isso. ela fala assim: os padecimentos que sentimos não se verificam à revelia da proteção divina. Sim. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esses sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. Então aqui ele pergunta: se os padecimentos que sentimos
não se verifica uma revelia da proteção divina, ou seja, se Deus está vendo tudo, todo o sofrimento que a gente passa, né, por que essa proteção não libertava aqueles espíritos de tanto sofrimento? Então, por que aqueles espíritos estavam sofrendo? E já que a proteção divina ela existe, por que não libertava então aqueles espíritos? Para mim era colheita, né? Na verdade é isso que eu estava comentando anteriormente aí, né? A condição de cada um ali, né? Naquele momento, naquele instante, naquele estágio da evolução, né? De cada um dos espíritos ali. Então eles estavam colhendo o que eles plantaram, né? São três fatores, eu entendi três fatores olhando o texto todo, né? Um é esse, né, que é o colher, né, de cada um. Você plantou, está colhendo. Isso. O segundo é que, como ela mesmo diz, muito endurecidos ainda, né, inconformados com a situação que eles estavam, não queriam sair de lá. E o terceiro fator, os famosos verdugos, né, que impediam até as pessoas de sair, né, chicoteando todo mundo. Também. E a própria, sei lá, de repente até um comodismo, eles aceitavam o sofrimento ali como uma coisa intrínseca deles, o que eles não viam saída. Aquilo ali era fim na linha para eles. Mesmo que a ajuda fosse oferecida, ela fala aqui, né? Que muitos deles eram resgatados e tal, era oferecido para eles a ajuda, etc., mas eles não aceitavam e voltavam para aquela condição. Ou seja, fica difícil, né? O íntimo de cada um, né? O cara aceitava aquilo ali, né? Eu mereço, eu estou aqui porque eu mereço, né? Isso. Tem que ficar aqui, ponto final. Entendeu? Esse Agora, íntimo que é... A questão aqui que pergunta é por que Deus não intervinha naquela situação para libertar aquelas pessoas. Então, existiam lá aqueles espíritos, vamos dizer assim, que bloqueava a passagem, não deixava eles serem libertados, mas por que Deus, então, não vai lá e não liberta eles? Essa que é a questão que a pergunta faz. A gente aprende que Deus tem a misericórdia dele, mas nós temos a nossa colheita, né? Por que ele vai interferir lá? Não sei. Justamente, mas por quê? Nós é que temos que buscar esse, né, o caminho de Deus, né, o caminho da justiça, enfim, as leis divinas. Nós temos que ir em direção a elas, entendê-las, etc., visualizar, entender, procurar assimilar e praticar, etc. Agora, se você não tem essa iniciativa, né, de dentro de você, se você não tem esse íntimo, né, essa direção, é o que mostra, assim, que eu percebo de todo o contexto aqui. É que se você não tem essa iniciativa, se não for de encontro a isso, acho que você não tem ressonância. Acho que você não sintoniza a frequência, né? Você fica fora. Trazendo aqui para o nosso planeta de provas e expiações, você aqui, como diz a Bíblia, não cai uma folha sem que Deus saiba. Então, se ele vê um filho dele sofrendo demais aqui, por que ele não intervém? Por que ele não é misericordioso para tirar você daquela situação? Porque você precisa passar por aquilo, né? E se você não... E aí tem a nossa parte cristã também, que é podendo ajudar, você não vai virar as costas, porque você tem que exercer a misericórdia. Você como irmão, né, como ser humano. Mas ele como Deus, não. Ele diz, você fez, você vai ficar aí pagando. Eu não fiz, não estou fazendo nada. Eu entendo assim, que ele não exerce a misericórdia porque você precisa evoluir espiritualmente. Então você plantou, precisa colher. Se alguém for lhe ajudar, ótimo, mas ele não. É isso ou não? Então, tem um trecho no livro O Céu e o Inferno, que faz parte das obras básicas de Kardec. Tem uma expressão lá que diz o seguinte: a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Ah, tá. Ou seja, a misericórdia existe, mas não fecha os olhos, não passa uma borracha em tudo que a gente faz de errado. Sim. Né? Como Alexandre citou, a gente está colhendo o que a gente plantou. Então, não seria justo que a gente fez uma porção de coisa errada e a gente não tenha a obrigação de reparar os erros. Sim. Não seria justo. Então, se Deus criou uma lei que rege todo o universo,
e todos têm que seguir essa lei, por que que nós aqui na Terra não teríamos que seguir, né? Nós seríamos privilegiados? Sim. A gente pode pintar e bordar, deitar e rolar e somos queridinhos de Deus? Aí você se confessa, o padre perdoa, tá tudo certo. Oh, com certeza. Te dá absolvição, você tá com a ficha limpa. Vende até o terreno lá no céu. Então, basicamente, é isso, a colheita, né? Você fica lá porque... Basicamente isso. A maioria é criada numa doutrina de muita facilidade. Então, você vai, confessa com o padre, ele te dá absolvição e tá tudo resolvido. Como se nada tivesse acontecido. É. Como tinha uma vizinha quando eu morava numa casa, numa certa praça, que a vizinha deitava e rolava, fazia um monte de coisa errada. Aí, fim de semana, ia na igreja, confessava com o padre, ponto, estava tudo resolvido. Tá tudo resolvido, né? Aquele conceito, já fui na igreja, já fui na missa, já fui na missa. Ou seja, tá limpo. E limpou a ficha. É o remedinho gostoso, né? O padre perdoar. É o remédio gostoso. Beleza. Só que o remédio é bem amargo, não é esse? Não é por aí, né, amigão? Pois é. Vamos dizer assim que a misericórdia divina é como se fosse um sedativo que faz com que a dor não seja tão profunda. Mas você vai ter que passar pelo conserto, pela reparação, senão não é justiça divina. Uma vez contaram uma história para gente, numa das aulas, que você pode ter até o seu sofrimento, o seu resgate reduzido em função das suas obras, né? Aí tem a história de um carpinteiro que acaba perdendo o braço ao invés de perder a vida, porque ele era uma pessoa muito... que se doava demais, né? Enquanto aqui na Terra, e teve vamos dizer assim, a colheita dele amenizada, né? Isso acontece, né? Essa história aí, eu não lembro se está em reportagens de Além Túmulo, ou se é Contos e Apólogos. É uma desses livros aqui do Chico, que são contos, são livros assim, com vários contos, né? Eu acho que reportagem Além Túmulo eu te dei de presente, não foi, Leonel? Deu. Reportagem Além Túmulo. Igual reportagem Além Túmulo, tem mais uns 4 que tem nomes diferentes, mas são a mesma história, é o mesmo esquema, são pequenos contos. Então, um desses conta a história desse cidadão, que ele era um trabalhador de uma casa espírita. Ele era uma pessoa que fazia muita coisa boa no espiritismo, trabalhava para muitas pessoas, fazia muita caridade, tudo mais. E aí ele parece que trabalhava numa fábrica. Se eu me lembro bem da história, trabalhava numa fábrica e ele acabou perdendo o dedo numa das máquinas lá. E aí ele ficou revoltado, porque ele não entendia por quê, né? Ele era uma pessoa tão boa, né? Que fazia o bem para tantas pessoas. Por que aconteceu um acidente desse que ele não se conformou? De tanto que ele ficou questionando, aí numa certa noite que estavam lá reunidos, ele questionou o espírito e aí o espírito respondeu. Eu falei, olha, você no passado era um senhor de escravos. Você mandava decepar o braço dos escravos que eram revoltosos. Caramba. Então, nessa sua encarnação agora, você se comprometeu a se redimir, fazendo coisa boa, para você amenizar o que você teria que passar. Então, você, nessa atual encarnação, você teria que, nesse acidente, perder o braço todo. Entendi, é isso mesmo. E aí, amenizou-se um pouco a sua, né, vamos dizer assim, a sua reparação, fazendo você só perder um dedo. E o dedinho, exatamente. Aí ele caiu em si, né, de tanto que ele ficou reclamando, ele viu que, na verdade, ele, né, vamos dizer assim, saiu barato para ele. Então, acontece isso realmente, se a pessoa estiver disposta, a pessoa realmente repara o que foi feito,
né? Não em relação exatamente às pessoas em que ele fez o mal, mas a qualquer pessoa. Ele realmente começa a mudar, aí ele pode ter a pena, vamos dizer assim, a reparação ela vem mais amenizada, mas de qualquer forma ela vem. É. Mas o que eu queria dizer, assim, eu lembro que eu estava assistindo um programa, às vezes eu assisto os programas na televisão que é desses evangélicos, sabe? Uhum. Eles têm um conhecimento da Bíblia fantástico, então às vezes a gente aprende muito com eles também. E uma vez estava um programa em que eles estavam discutindo o capítulo 8 na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, eu coloquei aqui para eu ver bem, capítulo 8, versículo 28. Nesse versículo, Paulo diz o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, isso foi um programa inteiro de mais de uma hora, eles discutindo justamente essa questão que está aqui nessa pergunta primeiro aqui. Uhum. Se Deus é bom, por que o mal existe? Por que as coisas acontecem de ruim? Se Deus é bom, se Deus é justo, se estamos, né, estamos sob a proteção divina, por que o mal existe? Uhum. Então foi uma hora de programa discutindo essa questão e, obviamente, ninguém chegou a conclusão nenhuma, porque sem conhecer a reencarnação, não se pode explicar por que o mal existe. Não se chega à resposta, então. Não se chega a uma resposta, porque É. a resposta está em reencarnação. Sim. Se o mal existe, as coisas estão acontecendo errado conosco hoje, na nossa concepção, a nossa vida está indo para o brejo, não é por acaso. Uhum. É consequência de alguma coisa no passado que a gente fez. Sim. Então, sem conhecer a reencarnação, é impossível você explicar o porquê que o mal existe. Então, por que o padecimento daquele grupo de espíritos estava ocorrendo, né? Sabendo que Deus nos protege, Deus nos ampara. Por que eles estavam passando por aquilo? Porque certamente de graça, não era? É. Alguma coisa eles tinham, né, que resgatar. E se eles estavam naquele local, é porque a vibração deles estava condizente com aquele local. Sim. Então, não caíram ali de paraquedas. Né? E aí Não a maioria das... não cortando o que vocês estão dizendo, a maioria das vezes, o conceito que a gente tem, o catolicismo prega, etc., que a maioria das pessoas também assume essa postura de que a vida é uma só. Sim. Entendeu? Só enxerga a vida como um quadro, que um começo e um fim. Começa aqui e termina ali, ó. Ponto. Nesse intervalo de tempo aí, aconteça o que aconteça, essa é a sua trajetória. Sim. Né? Um começo e um fim. Mas, na realidade, não é isso. Né? Sim. Então, as pessoas, se elas tivessem essa visão um pouco mais ampla nesse sentido, como prega o Espiritismo, realmente acho que vamos dizer, o conceito mudaria, né? A interpretação dos problemas mudaria. E você sabe que as conversas que eu tenho com as pessoas sobre religião, quando tem algum tipo de conversa nesse sentido, a maior dificuldade que eu vejo, né, é que muita gente gosta do kardecismo, acha que a doutrina é muito boa, aquela história. Mas, aí tem o mas, né? Isso. Ou todavia, ou entretanto, ou trocinho. Eles não aceitam o sofrimento, você passar por um sofrimento sem ter feito nada para merecer aquilo. Ou seja, novamente a reencarnação, né? Por que eu estou passando por uma coisa que eu não fiz? Não, você fez, o espírito é eterno, você só está em outro corpo. Não concordo. Então, 90% das discussões que existem, não discussões, das conversas, que eu não tento convencer ninguém, mas você vê a pessoa reclamar disso. Mas eu não fiz nada. Por que eu estou sofrendo desse jeito? Isso. Pode não ter feito nada nessa encarnação, né? É a visão instantânea, né? Isso aí. Do começo e o fim, ponto. Naquele quadro. Só tem essa vida, né? Só tem essa e. Então é isso que dificulta realmente. Sim.
Vamos lá. Aqui, só para finalizar, mais para frente aqui, fala que eles às vezes eram retirados compulsoriamente, porque ela já devia ter experiência nisso, né? Uhum. Eles acabam voltando, né? Acusam-nos de violentadores e ingratos, fugindo ao nosso contato e influenciação. Então, o que eles queriam era o paraíso prometido sem resgate dos erros cometidos, né? Então, enquanto eles não se conscientizassem disso, não adiantava resgatar ninguém ali. É. É como se fosse um vício, né? Você bota o cara na casa de recuperação lá para acabar com o vício dele, de cocaína, ele volta. Ele volta, foge. Foge e Se volta. não tiver, Um monte de casos, um monte, muito, muito, muito. Você se tem não que tiver querer, força né? de De novo, é o vontade, livre-arbítrio. Você tem que querer, né? Então, Mas é verdade, uma vez, verdade. sim. Se a pessoa não tiver força de vontade, não quiser realmente se libertar, não adianta. já era. Não adianta, fica difícil. Uma vez eu me fez lembrar que um moleque passou aqui, um moleque na faixa de uns 16, 17 anos. Nossa, todo estrupiado, coitado. Eu falei, nossa senhora. Aí, pô, ajudei, trouxe aqui para dentro. Pai, pô, toma um banho ali e tal, deu um banho e tal. Ele com o pé quebrado. Nossa. Pé quebrado. Falei, meu Deus do céu. Aí pus no carro, levei lá na vila. E deixei lá, falei, ó, fiz inscrição dele, tá, nome, não sei o quê, tá. Falei, ó, você fica aí que eu vou sair, aí eu volto mais tarde, você te pego, aí te levo onde você quiser aí. Você fica aí esperando atendimento. Aí, passou umas 2, 3, 4 horas, eu voltei lá, perguntei para ele, ô, fulano, cadê o fulano? Ele passou pelo médico, hein? Não, ele ficou aí e depois sumiu. Nossa. Você foi embora, ele sumiu. Se a pessoa não quer ser ajudada, não adianta. Putz, grilo. Eu falei, nossa senhora. Daí até minha mulher ficou brava comigo. Falei, não, cuidado, você vai arrumar problema aí. Putz, fazer o quê, né? Mas isso existe mesmo. Vixe, tá os Fez a sua parte, né? Eu tentei, né? Pois é. E aí, na sequência aqui, eles passam por um local, e aí eles acendem luzes lá, né, para enxergar, né, todo aquele pessoal que estava lá. Uhum. E eles percebem que eles estavam, tipo, numa rampa, né? Então, um pouco mais distante, tinha um fosso que separava eles do grupo dos infelizes lá, né? Sim. E aí muitos, né, pedem socorro e tudo mais. E aí vem a segunda questão aqui: que mensagem o padre Hipólito quis transmitir àqueles espíritos ao lhes falar sobre a parábola do homem rico? Bem interessante isso aí. Tem um trechinho mais à frente que ele diz: todos nós que nos associamos nessa paisagem de dor, tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas de suas necessidades. Ou seja, essa parábola do homem rico fala de você não ajudar, né, o próximo. Não, você vê as pessoas à sua volta e não consegue ajudar. Vocês lembram dessa parábola, não? Como é que é? Eu, sinceramente, eu não me lembro. A parábola do homem rico é assim: existia um homem rico, estava lá na casa dele, lá comendo e bebendo, né? Uhum. Uhum. E na porta, ali próximo da mesa, tinha um mendigo, que era um Lázaro. E Uhum. aí o Lázaro, ele recolhia só as sobras, né, que caía da mesa. E aí depois os dois morreram. Aí Lázaro foi recebido no céu por Abraão e o rico foi ao inferno. Uhum. E aí o rico lá no inferno, quando vê Lázaro, né, no céu, vamos dizer assim, né, com Abraão, ele pede, né,
permitir que Lázaro molhe, né, a ponta do meu dedo na água e me alivie o sofrimento e tudo mais. E Abraão fala, né, você teve toda a riqueza e Lázaro só teve as misérias. Sim. Então agora cada um está no seu lugar. Pois é. E existe uma barreira, existe uma barreira intransponível entre vocês. Então você não poderá chegar aqui. Falava para o rico. Aí o rico fala, não, então, mande alguém na minha casa para, né, peça para que vá até a minha casa e avise a minha família, os meus irmãos, meus filhos e tudo mais, que realmente, né, o inferno existe. Se eles não, né, não se mudar, eles vão vir para o mesmo lugar que eu tô aqui. Aí Abraão fala, não, eles têm Moisés e os profetas. Uhum. Aí ele fala, não, mas se um dos mortos for até lá e falar com ele, eles vão entender, eles vão, né, tipo assim, vão cair a ficha, vão entender. Aí Abraão fala, eles têm Moisés e os profetas, eles não acreditam? Não vai ser um desencarnado, não vai ser um espírito, um fantasma que vai mudar, né, a opinião deles. Uhum. Então, a parábola fala tanto da questão de ter consciência que a gente aqui está só de passagem e que a matéria é um instrumento para a gente utilizar, e se a gente não bem utilizar, a gente vai sofrer as consequências, né? Assim como após a morte, Uhum. cada um tem um espaço que será adequado àquilo que você é, aquilo que você foi em vida terrena. Então, quando falar que existe uma barreira intransponível, é a barreira vibracional. Então, é como essas pessoas, como esses espíritos que estavam lá naquela região. Eles não podiam, pela sintonia de vibração, eles não podiam, eles não conseguiriam sair dali. Para ir num lugar, por exemplo, mais elevado, um lugar de socorro, se eles não tivessem uma sintonia vibratória compatível. Uhum. Então, essa é a tal da barreira que na parábola é falada. Então, a parábola é uma coisa mais alegórica e tudo mais, que Jesus falava para tentar explicar na palavra, vamos assim, na linguagem daquela época, para as pessoas terem mais ou menos uma noção da essência do que ele estava querendo dizer, né? Uhum. E aí ele estava tentando passar para esses espíritos, né, que a parábola não era simplesmente uma historinha infantil, era a realidade, era algo que realmente existe. Uhum. Tem um trechinho que ele fala, como o rico infeliz da parábola, todavia, sabemos que muitos de nossas vítimas de outro tempo escalaram altas posições no campo hierárquico da eternidade, que é o que o Cláudio falou, né? Então, Lázaro foi para ficar com Abraão e o rico, coitado, ficou numa distância abissal deles, né? Sim. Então, o Leonel até ilustrou com você fazendo o que você fez pelo menino lá, você está exercendo a misericórdia, né? Você teve a oportunidade e fez, né? Tentando fazer o que eu podia, mas... E não faz nada, né? Não tem jeito. Porque a pessoa, infelizmente, a pessoa não quer se ajudar. Essa é verdade. Que a pessoa, assim como essa pessoa que você tentou ajudar, e esses espíritos que estavam lá, eles não queriam ter esforço para conseguir alguma coisa, eles querem as coisas tudo assim, de mão beijada. A gente sabe que de mão beijada não acontece as coisas. Mas eu acho que também a gente pode concluir que muitos que estavam lá é porque perderam essa oportunidade aqui, né? Você foi para lá, ficou naquele estado de coisa lá, naquele tipo de sofrimento, porque você teve a oportunidade de ajudar alguém aqui, enquanto estava por aqui, e simplesmente ignorou. Seja por dinheiro, até uma palavra amiga, né? Às vezes você dá o seu tempo para uma pessoa que está precisando, você está exercendo a caridade, né?
E você Sim. vai perdendo essa oportunidade, você vai aumentando a sua conta lá. Tem um trechinho que ele fala aqui, ó. Ele destacou, né, o padre Hipólito destacou a sentença. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Isso. Ou seja, Onde é que você está aí? Qual a página? É sempre... a minha é 118, a sua talvez seja 120 ou 121. Isso. Agora, deixa eu ver. Mas começa com o parágrafo. O parágrafo começa, o ex-sacerdote abriu um pequeno manual evangélico, Peraí. aí segue lá na frente, tem esse trecho. Isso. O ex-sacerdote abriu um pequeno manual evangélico, né? Carregava consigo e leu, né? Sim. Na Relação dos Apóstolos. Aí ele leu aquele trechinho do Evangelho de Lucas que fala sobre a parábola do rico e do pobre, né? Então aqui o que ele estava querendo dizer? Olha, gente, vocês tiveram oportunidade. Como o Alexandre falou, vocês tiveram oportunidade, vocês não fizeram porque vocês não quiseram. Vocês não estão aqui por acaso. Né? A gente vê em vários livros a história do dinheiro, né, que era amaldiçoado e se falava muito no passado. Você tem dinheiro porque você é coisa do demônio. Não é bem assim. Você, quando recebe bem, né, Deus te dá essa oportunidade, também te dando a oportunidade de você distribuir com os outros, né? A partir do momento que você tem aquilo ali e você não consegue distribuir, quando você não tem dinheiro, você dá a sua palavra, mas você tendo dinheiro, é quase que uma obrigação você ajudar as pessoas. Sem querer nada em troca, né? Senão não tem valor. Eu acho que a função do dinheiro, na verdade, acho que não é dar no sentido de realmente sem muito esforço, vamos dizer. Eu acho que é de proporcionar ao desenvolvimento do outro, eu acho, também, entendeu? Porque, como tem aquele ditado em inglês, easy come, easy going, né? Nossa, vai fácil. Então, eu acho que a função do dinheiro é meio que, vamos dizer, proporcionar o desenvolvimento do outro também. Né? Sim, é um ensinar a pescar, né? Ensinar a pescar. Exatamente. Você não pode dar o peixe. Ensina o cara a pescar. Então, acho que mais ou menos o dinheiro, acho que é tá nesse intercâmbio aí, né? Eu penso assim que é um instrumento que você tem para proporcionar, muitas vezes, para os outros também uma oportunidade de crescimento. Sim, exatamente. O fato de você, por exemplo, ter uma empresa, ser um empresário, uma grande empresa, e dar empregos, isso você já está dando um bom uso para o dinheiro. Sim. Proporcionar a atividade, proporcionar o desenvolvimento do outro, né? O conhecimento do outro, proporcionar isso, né? Sim. E remunerar, evidentemente, a altura, etc. Enfim, eu acho que dentro dessa filosofia, né? Só que existe, obviamente, no mundo que a gente vive hoje, existe vários, vamos dizer, pessoas que fogem essa linha, e a corrupção, e a ladruagem, papapá. Se a gente for ver no Evangelho, várias passagens que Jesus fala a respeito do rico, ele sempre está colocando o rico numa situação complicada. Tem essa parábola do mal rico, tem aquele trecho em que um jovem rico lhe procura e pede para segui-lo. E aí ele fala, olha, né, o que eu faço para ganhar os céus? Aí Jesus fala para ele, siga, né, os 10 mandamentos. Ah, mas eu já sigo os 10 mandamentos, o que eu preciso mais? Aí ele fala, vá, venda todos os seus bens, dê aos pobres e venha me seguir. Aí o rapaz se decepciona, né, porque ele não queria desfazer de todos os bens que ele tinha. Abrir mão do que ele tinha. Então isso, na verdade, Jesus fez assim, tipo assim, um teste com ele para ver o apego que ele tinha às coisas materiais. Então dá a impressão que, assim, se você tem algum bem, você tem que desfazer tudo e viver na pobreza. Não é isso. Exatamente. É você saber bem utilizar os seus bens. Sim. Não utilizar apenas para
um egoísmo, né? Aproveitar egoisticamente só para você e não fazer nada de Aí produtivo humilhar para o os outro, outros. né? Humilhar o outro, Não só em causa própria, né? Você tem que... Sim, humilhando o outro, então se postar de forma superior, enfim, né? sim. Essa realmente Até porque muita gente que faz isso, nessa encarnação mesmo, acaba ficando na miséria, né? não É, vai muito longe, né? às vezes a lei de causa e efeito se faz na própria encarnação. Exatamente. É. Quando o cara percebe, já era. A Já é. ostentação, né? Aí a questão número 3, por que a reação dos espíritos que persistiam no mal contra a intervenção do padre? O que a figura do padre simbolizava para eles? É, eles encaravam o padre lá como uma figura privilegiada, né? Sei lá. Tem um trecho que ele fala isso, privilégios gratuitos, e Sim, consideravam eles como se fossem uns falsos salvadores da pátria, né? Vocês estão aqui enganando a gente, pô. Sei lá, e tinha essa raiva, né? eles eram a aristocracia espiritual, né? É um É termo por que aí, usa no livro. Que ele usou, predileto dos céus. Aqui, logo em seguida, nessa página, na minha 118 ainda, do uhum, novo deve ser o 120 ou 121, logo em seguida, eles clamam, né? Fora, fora, abaixo as mentiras do altar. Isso isso. mesmo. Aham. Ataquemos de vez o padre. Estamos bem, somos felizes. Isso é o que é mentir para si mesmo, né? É. Somos felizes, não pedimos auxílio algum, não precisamos de arengas. Temos Arengas. aqui o nosso céu. Vão para os infernos. Vão para os. É o que eles dizem. E aí bolas de substância negra começaram a cair ao nosso lado. Isso é André Luiz falando, né? Nessa. Partindo de vários pontos do abismo de dor. Uhum. Aí a irmã Zenóbia manda estender uma rede lá de proteção, Aham. Isso. e aí eles ficam protegidos dos projéteis, né, que estavam atirando neles. E aqui achei interessante, aqui logo mais para frente fala assim, a diretora da casa transitória, afeita a ocorrências iguais àquela, fornecia-nos belo exemplo de firmeza e serenidade. Sim. Então, momento difícil que a gente está sendo atacado, a gente tem que ter serenidade, para a gente não entrar na mesma coisa, na, É. na mesma vibração. Não se Então, igualar a ele, né? se a gente está sendo xingado, se a gente está sendo agredido, então a gente também tem que ter essa serenidade para não, não entrar na mesma sintonia, né? Sim. E Essa aí semana... vem, Ah. pode falar. Não, eu recebi uma frase essa semana que ilustra mais ou menos isso aí. É bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui agora, que eu guardei. Aqui, ó. Ele diz assim: a resposta branda, é de Provérbios, na verdade, da Bíblia, né? A Aham, resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, quanto mais você for atacado, mais você vai se sentir irado, né? E se sim, você responder também com palavras duras, vai realimentando a ira. Então, se você for atacado, como você disse, é procurar responder de maneira calma ou não responder, que é para você ir amenizando aquela... Sim, sim. É exatamente isso. E é muito difícil, né? Você ter esse controle. é muito Extremamente difícil. bem difícil. A nossa Você, condição humana é de revidar a altura, né? Sim. o orgulho, né? O nosso orgulho exige que a gente responda, né? É. Uma vez eu ouvi uma frase em inglês, essa aí, o cara falava assim: I don't get mad, I get even. Ou seja, eu não fico puto, eu igualo ao... Isso é extremamente
Você tá versado na literatura Olho inglesa, por olho. hein? Não, mas eu ouvi isso uma vez. Eu ouvi mesmo. O cara falou. Aí não ganha bem, ganha vida. Mas é extremamente anticristão isso, né? Isso é extremamente prejudicial. O quanto mais você responde, mais escala a coisa, né? Então, Você vai alimentando, né? tem que jogar água fria na fervura, senão... Enche a boca de água, como diz um amigo meu. Enche a boca de água. Esse negócio de encher a boca de água tá no nosso lar. Então, no nosso lar, quando André Luiz queria reclamar de alguma coisa, acho que o mentor dele chegava, ó, tem um remédio para isso. Ah, como é que é? Enche a boca d'água, mas não engole. Tá E certo. fica assim. Então, você não consegue reclamar. Aí aqui, na questão, aqui aí segue todo um, vamos dizer assim, uma tentativa do padre de tentar, né, esclarecê-los. Aí tem trechos aqui que é muito interessante todo o discurso do padre aqui, né? Toda a pregação dele aí é extremamente... Aquilo que eu falei, acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus, e afirmais levianamente que privilégios gratuitos nos felicitam a vida. Aí ele explica que não é isso, né? Que são pessoas que estão lutando também, enfim, só que estão em patamares bem diferentes. Aí ele, na sequência aqui, ele ainda fala, ó, meus amigos, não vos falará porventura a inteligência da justiça indefectível que rege toda a vida? Uhum. Ou seja, percebam, pensem racionalmente. Existe privilegiados? Não existe privilegiados. Deus não faria uma coisa dessa. Sim. Então, aqui na sequência ele fala, trabalhamos, lutamos, choramos e sofremos. Apenas diverge de algum modo a nossa posição da vossa, porquanto nós outros, que vos dirigimos a palavra tranquila e fraterna, já iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus, nosso Pai, todo poder, justiça e misericórdia, agradecendo ao Cristo, o divino intermediário, o ensejo de trabalho e realização no presente, ou seja, para a gente conquistar, a gente tem que trabalhar, não é de graça. É bem esclarecedor, né? Sim. É um português bem coloquial, mas bem interessante. Você consegue entender. Algumas palavras são mais difíceis, você pega o sentido e vai embora. Ele ainda fala, ó, qual de nós não terá sido na crosta do mundo aquele rico vestido de púrpura, linho finíssimo do ensinamento do mestre? Então a gente não sabe o que a gente foi no passado. Sim. Às vezes a gente tá aí reclamando de barriga cheia, que nem o cara do conto que perdeu o dedo, tá se achando injustiçado, na verdade tá sendo, né, ainda tá recebendo um grande auxílio. Como diz a Tiana, você estava lá na crucificação espetando Cristo com a lança, você está reclamando de quê? Pois é. E aqui tem um textinho que ele fala assim, ó. Desejavam os mais pobres que nós alguma das migalhas de nosso permanente banquete de conhecimentos e facilidades, ou seja, muitas vezes a gente não precisa nem de dinheiro para poder ajudar alguém. Uma simples palavra, Sim. uma conversa, isso já é o suficiente para a gente, assim, exercer a nossa caridade, né? Guardei minha dor no bolso e fui cuidar do outro, né? Pois é. Aí aqui a questão número 4. Como o Espiritismo explica o fato daqueles espíritos apresentarem aspectos tão disformes, em nada se assemelhando à criatura humana? Tem um trecho que descreve bem isso aí, né?
Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Não vos assemelhais a criaturas humanas. Aonde está o Alexandre? Você viu isso? É que eu estou no livro virtual e não tem, a página não bate, entendeu? Com o livro papel. Ah, Mas o texto que eu achei fala isso. Sim. eu me lembro dessa passagem, mas não estou localizando aonde. Cruéis perversões interiores. Deixa eu ver se é logo depois dali do. Ó, assim, tem o fora fora, é a página que o Cláudio estava vendo, a página 120. Aí mais à frente tem o. Abaixa as mentiras do altar. Alegais força divina vos esqueceram. É em torno dessa página 120, 121 aí. Sim. Cruéis perversões interiores modificam-vos o aspecto fisionômico. Na minha aqui tá na página 119, a sua deve ser 121 ou 122, o Leonel. Sim, sim. Por essas perversões interiores modificam os aspectos fisionômicos, é isso? Isso. Achei Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagem viva de regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Sim. Como o Espiritismo explica o fato daqueles espíritos apresentarem aspectos tão disformes, em nada se assemelhando à criatura humana? Lembra que a gente falou sobre o perispírito? O perispírito, ele é plástico, ele é moldável. Então, ele adquire a forma que o pensamento imprime. Então já viu, hein? Nossa Senhora. Então, lembra que a gente estava até falando no passado que as memórias que a gente tem, alguns falam que essas memórias ficam arquivadas no perispírito, mas na verdade o perispírito é uma projeção da mente. Então, se a mente está distorcida, Sim. ela reflete na forma do perispírito. Perfeitamente. E eu tenho 3 livros para indicar para vocês aqui que falam sobre isso. Diga lá. Esse, Perispírito. Remodelações. Suas modelações. Isso. Luiz Gonzaga Pinheiro é o melhor. Ele traz toda uma explicação desde o início da vida humana, traz explicações fantásticas a respeito disso. Um outro é esse aqui, que é um clássico, Perispírito de Zalmino Zimmermann. Aqui também traz explicações a respeito desse fator. E um também que, vamos dizer assim, é o menos melhor de todos, né? Que é esse daqui, Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito. Esse perispírito que os espíritos disseram a respeito, ele não explica muito, ele só traz as citações das obras. Né? Então, tudo que fala sobre perispírito que está nas obras básicas, nos livros de André Luiz e em outras obras. Então, ele traz a citação textual, mas ele não explica grande coisa. Por isso, eu coloquei ele em terceiro lugar. O que eu coloquei em primeiro lugar é do perispírito e suas modelações. Então, aqui ele fala a respeito disso. Então, a degradação, tem um capítulo aqui que é degradação da forma. E tem outras explicações que ele dá a respeito dessas mudanças da forma do perispírito. Então, ela pode se dar por hipnotismo, uma auto-hipnose, em que o próprio espírito ele deforma o formato perispiritual. Tem por hipnose de terceiros, isso geralmente espíritos obsessores. Então, o espírito obsessor, às vezes, ele obsidia de tal modo o outro que ele consegue modelar o perispírito daquele ser. E aí ele adquire aquelas formas monstruosas. Né?
Outro fator é a autoobsessão, que a própria pessoa vai regredindo até acontecer de chegar à forma ovoide, né? Ele perde a forma humana. Então, isso acontece. É um negócio bem complicado, mas nesse livro, que é o primeiro que eu indiquei para vocês, o Perispírito e suas modelações, ele explica assim, isso tudo é uma coisa, assim como ele é plástico e moldável, ele volta à sua forma original caso o agente que está forçando essa mudança, esse agente cesse de influenciar aquele espírito. Cessando a influência, seja uma auto-hipnose ou uma hipnose por terceiros ou uma obsessão, cessando, ele volta ao formato original. Então é como uma massinha de modelar. Modela ali e adquire formas, às vezes monstruosas. Mas ele volta à medida que aquilo ali cessa. Né? Dependendo do estágio que você se encontra, sem ajuda é quase impossível, né, Cláudio? Muito difícil. Sem um tratamento espiritual, sem muitas orações. Sim. Porque se você deixou chegar a esse ponto, que você está enfraquecido espiritualmente, acredito eu, né? Mesmo que você tente melhorar a sua condição, acho que sozinho é muito difícil, né? É uma viciação mental. Então, para você voltar ao normal, você tem que disciplinar a sua mente para que você saia dessa viciação mental. Entendi. Nesse livro que eu falei que é o primeiro, que é o melhor de todos, inclusive ele fala que muitas formas é por viciação mental. A maioria das vezes é viciação mental. Então a pessoa tem que mudar, né, a sua forma de pensar, a sua mente, para que as coisas voltem. Sim. Então, de repente, é uma dessas condições aí que esses espíritos, onde nesse contexto nosso aqui, né, de repente, muitos desses espíritos estavam nessas condições, essa Sim. viciação aí que você colocou, de repente eles estão nessa condição ali que para voltar, meu amigo, acho que o sofrimento, né? Ajuda, né? O sofrimento que aqueles espíritos passavam, eles acabavam, vamos dizer assim, o remorso, a angústia, tudo fazia com que a mente deles forçasse essa viciação e eles se deformavam. Então, a forma perispiritual deles adquiriam formas monstruosas, às vezes de animais. Nossa. Né? Caramba. O Padre Hipólito vai descrevendo mais à frente, na lastimável posição mental, exatamente o que você falou, a que vos conduziste, e na qual muitos de vós outros perseverais apaixonadamente, sois tão autênticos demônios da perversidade do crime, que nem mesmo as vergastadas, no caso é esse, que são chicotadas, né? São Sim. a dor, Sim. conseguem modificar a boca disforme, quer dizer, conseguem alterar, né, Caramba. A imagem. É uma condição. Mas ele dá uma brandada. Entretanto, sois nossos irmãos mais infelizes, aleijados de sentimento e de raciocínio, perdidos em dolorosos desertos da ignorância. Não por falta de amor da providência celeste, mas pela própria imprevidência no descaso com que recebestes na terra todas as oportunidades de ascensão à esfera superior do espírito eterno. Ou seja, deixou passar, né? Uhum. De passagem. E agora está ali. Oportunidade não faltou, né? Sim. Bem interessante. Cuidado, mas... São textos bem interessantes. Na página 124, no meu aqui 124, no novo deve estar na 126 ou 127. Isso aqui é o André Luiz falando, né? Depois que o padre prosseguiu, né, já no finalzinho da sua pregação, ele fala que longas filas de sofredores acorriam de todos os recantos, dando-nos a claridade das tochas, a distância de 30 metros aproximadamente. Estendiam-se
em vasta procissão de duendes silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta, no campo impressivo do corpo astral. Viam-se ali necessitados de todos os tipos. Aleijões, feridas, misérias exibiam-se ao nosso olhar. Então, você via pessoas assim com formas, às vezes, estranhas. Terríveis, né? Né? Mas aqui nesse livro, nesse primeiro livro que eu mostrei, que é muito bom, ele fala que nós temos o corpo mental. O corpo mental, ele é a base do perispírito. Então, o que a gente aprende é que o nosso corpo físico, ele é uma cópia do perispírito. Então, o perispírito, assim, é a forma que modela o corpo físico. Mas o perispírito, por sua vez, ele é algo que tem uma origem. A origem é o corpo mental. Então, quando muitas vezes esses espíritos, até você, Alexandre, citou, que às vezes precisa de ajuda de terceiros para isso, Sim. Nesse livro ele fala que muitos precisam realmente ser internados nos hospitais, no espaço, para tentar recompor um pouco do perispírito deformado. E o que ajuda isso é o corpo mental desse espírito. Entendi. Em certos casos, não é possível refazer o perispírito totalmente ali. Ele precisa reencarnar. É só o contato com a matéria que vai realmente reconstituir o perispírito daquela pessoa. Então, por isso que nascem pessoas já deformadas, às vezes o braço deformado, a perna deformada, ou deformidades mentais. É o reflexo do que está no perispírito. E aí é necessário passar por uma encarnação nessa situação para que o perispírito dele se recomponha. Entendi. Ou seja, quando você desencarna, o seu perispírito não espelha o que você estava aqui, né? A sua forma disforme, vamos dizer assim, aleijões, etc. O perispírito não reflete isso quando vai embora. Se você aproveitou a sua passagem por aqui, né? Sim, com certeza. Se você aproveitou, você reconstituiu o seu perispírito, ele volta à forma original. Entendi. Né? Interessante. O perispírito, o corpo físico é um mata-borrão, né? E tem um trechinho aqui que o padre fala, tá na página 124 mesmo, um pouquinho antes. Ele fala aqui, ó, aguardemos o porvir em que a terra, nossa grande mãe, nos oferecerá generosa outras ocasiões fecundas de aprender e resgatar, santificar e redimir. Então a terra por isso que na mitologia grega, os gregos chamavam a terra de mãe Gaia, ou seja, mãe terra, porque é dela que surge tudo. Tudo que está no mundo surge da Terra, até o nosso próprio corpo físico surgiu da Terra. Então, ela é a grande mãe. Já na mitologia grega já dizia que a Terra é a grande mãe. Perfeito. E aí vamos aí para a questão número 5. Por que aqueles espíritos sofredores não conseguiam libertar-se das forças do mal para irem se juntar à equipe de benfeitores, embora o desejassem? Muitos por causa dos verdugos lá que impediam, né? Outros porque realmente não queriam. E as barreiras eram muitas. Exatamente. E será que eles estavam num nível vibracional capaz de serem realmente ajudados? Não, realmente não, mas alguns estavam ali
Implorando, né? Porque muitos estavam lá xingando também, né? Também. Não eram só os verdugos, né? Não eram só os guardas ali que estavam reclamando. Muitos lá também estavam reclamando, né? Nessa mesma página que eu estava aqui, para mim é 124, na nova deve ser o 126 ou 127. Ele fala aqui, ó, falavam de olhos ansiosos, falavam sem palavras no intenso secreto desejo de se unirem a nós. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Semelhavam-se a prisioneiros suspirando pela liberdade. Desejando penetrar a causa daquela imobilidade compulsória, compreendi sem maiores esclarecimentos o que se passava. Entre a multidão compacta em nós, outros, cavava-se profundo fosso, e de onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil, reuniam-se pequenos grupos de entidades que se revelavam por sinistra expressão fisionômica. Eram os guardas. Então, esses vigilantes não deixavam que aqueles que realmente queriam se libertar, de fato, se libertassem, né? Os verdugos. É. Tem um trecho que ele fala também, urge regenerar o vaso receptivo da alma enferma. Acho que é o que você falou, né, Cláudio? Alijando a poeira venenosa da terra para que permaneça puro e reconfortante o rolo do céu. Imprescindível o sofrimento da função purificadora, os desvarios mentais a que nos entregamos na crosta planetária são energias que presentemente se manifestam com a intensidade de força liberta depois de algum represamento. E daí a intraduzível angústia da fome, sede, aflição, enfermidade que muitos de vós ainda sentis, né? Pela carência de conformação com as leis estabelecidas pelo Eterno Pai. Então, acredito que existe uma ligação muito forte ainda, isso, também com a... Esse trecho que ele quer dizer assim, que quando eles estavam encarnados, eles ainda estavam relativamente contidos. À medida que eles desencarnaram, todo esse pensamento que eles tinham, essa vibração pesada que eles tinham, tipo assim, não tinha mais filtro, se libertou, né? Liberou. Sim. Aí o que acontece quando você tem espíritos nesse tipo de magnitude de vibração? Eles são atraídos que nem ímã. Eles vão para aquelas regiões onde se concentram espíritos dessa mesma intensidade de vibração. E não conseguem sair, né? Porque E não conseguem sair, enquanto eles não se reformarem mentalmente. Sim. Já dizia João Batista, né, quando ele estava batizando as pessoas no Rio Jordão, ele dizia que as pessoas precisavam reformar-se mentalmente. Então não adiantava só o batismo. O batismo era uma mera formalidade. Se a pessoa não reformasse mentalmente, não adiantava nada só o batismo. Sim. E eu achei engraçado um trechinho que fala assim, logo em seguida, um desses guardas, né, um desses verdugos, se apresentou lá, né, e aí André Luiz fala, né, o menzarrão hirsuto, com todas as particularidades de um gigante, avançou até a borda do fosso, no outro lado, fez significativo gesto de provocação e perguntou bradando, calou-se o realejo do padre? Foi. Então, achei engraçado isso. Fez significativo gesto de provocação. O que será que ele fez? Esmurrou o ar, sei lá, né? Com certeza, assim, um joinha não foi, né? Um coração também não, com certeza. Não, ele diz aqui, ó, riu-se diabolicamente e continuou. Perdem tempo. É o que ele diz aqui. Foi o que ele diz, o gigante diz aqui. Estão redondamente enganados. Também temos programas e também sabemos querer. Onde está Deus o Deus que nos prometeram? Essa é a pergunta que ele faz. Pois é. O Deus que ele quer. Tem um trecho que eu não sei onde está, que o André Luiz ele começa a se revoltar com isso, né? Ele queria ajudar o pessoal.
E aí o Isso é Jerônimo bom. percebe isso e fala para ele, ó, fica frio aí, pô, o pessoal tá aí. Isso. Você não pode pagar o É mal assim com mesmo, é assim mesmo. Você não pode pagar o mal com o mal. Pagar o mal com o bem. Isso para mim tá na página 128. No novo deve estar na 130 ou 131. Ele pergunta, né? Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Isso. Por que razão o padre Hipólito não respondia à altura? Por que Exato. não punir aqueles sicários da sombra que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não possuímos suficiente poder para a repressão necessária? Exatamente. Aí o Jerônimo chega para ele, ó, meu filho, fica frio aí. Baixa a fervura aí, que não é assim. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Interessante, né? Isso mesmo. Exatamente. Quanto mais Exatamente. você se desequilibra, menor a possibilidade de... Aqui ele fala, na qualidade de irmãos mais velhos, no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes que nós, né? Não assumas o papel crítico. Exatamente. Revistamos-nos calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização. Nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a esses infortunados. Então, eles eram os coitados. Sim. Você iria responder com mais violência, seria Exato. muito pior. Eles já tinham o suficiente, não precisava você ajudar eles a ficar piores, né? Sim. E é interessante o que ele fala, né? Reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus que conferisse forças para olvidar o homem velho que gritava dentro de mim. Interessante isso aí, né? Quer dizer, O homem velho. são as vibrações, né? Ele foi lá e falou, mestre, me ajuda aí, porque... O homem velho ainda aparece de vez em quando. Eu vou acabar sentindo fome. Quem comia muito, né? Aí vem aqui, qual a razão do encerramento da missão antes de conseguir resgatar qualquer deles do domínio dos líderes do mal? Tem um trecho que ele diz que eles estavam fazendo ali, incitando, né, deixando os verdugos mais irritados ainda, aí ele fala apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes. Então eu entendi que a situação estava ficando pior à medida que eles tentavam ajudar, né? Então vamos bater em retirada, porque não vai dar certo, dessa vez não vai dar. Sim. Tem um trechinho aqui que ele fala assim, eles tentam estender um tipo de uma ponte, né, para que as pessoas, né, aqueles espíritos fossem resgatados, mas aí os verdugos começam, né, a exacerbar a violência, então eles começam a bater mais ainda. Exatamente. Né? E aí ele fala que assim, ó, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas em grande número, está na página 132 do meu livro 132. Impedindo-lhes o salvamento, com um manifesto recrudescimento de maldade. Então, como você falou, Alexandre, a coisa começou a piorar. Em vez de melhorar, estava piorando para aqueles coitados, né? Aí ela viu que... Sabe a hora de bater em retirada, né? Sim. Então ela viu que, na verdade, em vez de ajudar, ela estava piorando, né? Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes. Sim. E a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, não tem isso, determinou que fosse recolhido o material utilizado para os trabalhos de salvação, que eram as pontes de luz. Né? Sim. Terrível. Aquela situação que você quer ajudar, mas você vê que não adianta, tá piorando, melhor. Como diz aquela frase, é melhor dar um passo para trás para avançar dois lá na frente. Isso aí. Eu me lembro de uma passagem que ele deu, que parece que logo em seguida eles
não que desistiram do resgate, etc., mas parece que existiu no dia seguinte, ou logo em seguida. Sim, tem logo à frente. Ia passar o fogo revitalizante lá, enfim. Quem fala isso é a Zenóbia. Isso. Daí a esperança deles é que com esse fogo, alguns vamos dizer, se rendesse a esse fogo, que fosse até bater lá na casa né, em função desse fogo aí, que realmente vinha para poder tentar limpar, etc. Então, isso aí podia provocar uma regeneração, ou então arrependimento de alguns deles, e eles irem até a casa lá de recuperação para tentar Ou seja, o fogo parece que tinha poder aí né? Isso está na página 133, no antigo, 133. Então, no novo, aí deve estar na 135. Não lembro exatamente aonde, eu me lembro de ter lido, mas agora eu não estou achando. No seu aí deve estar no 135 ou 136. Uhum. Mas aqui ela fala assim, ó, alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor. Isso. Nessa região menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai. Então, quando ela vê que não vai adiantar salvar, aí ela pede lá um instrumento, tipo um microfone, né, um megafone, para ela poder explicar para aqueles que queriam ser salvos, vamos dizer assim, né, eles não se desanimassem, eles mantivessem esperança que eles seriam socorridos. Então é só aguardar um pouquinho, né? Com certeza. E aí ela ainda fala mais à frente, ela fala, não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Uhum. Então ela responde também para o André Luiz nessa, que olha, a gente não tem que ficar trocando soco com ninguém. Vamos fazer a coisa de uma forma serena e tranquila que a gente consegue. E aí, na última questão, ele pergunta, que lição podemos tirar do fato de que, entre os espíritos que estavam em tamanho sofrimento, encontramos vários religiosos? Isso não é dito em lugar nenhum, né? Mas eu acho que aí vale aquela história do quanto maior você conhece, maior a cobrança, né? Então, se você é um padre, se você é um religioso e viveu como Domênico lá, mas eu não encontrei nenhuma referência no texto a isso aí, que tinham muitos religiosos ali no... Inclusive uma espírita, se eu não me engano, ela disse que conheceu o Bezerra de Menezes. Eu não me lembro agora, não estou achando agora, mas eu me lembro de ter lido isso. Ela disse que conheceu o Bezerra de Menezes. Ela aparece lá, eu sou espírita. sim, gritando lá no fosso, né? Isso. Eu não estou achando agora. No meu aqui, que é o antigo, está na página 130. No novo, deve estar no 132, 133. É isso, ele fala. Espírito do bem, auxiliai-me, né? Eu conheci Bezerra de Menezes na Terra, aceitei o espiritismo. Isso. No entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. Sim. No parágrafo anterior, ele fala assim, destacando-se umas das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos, Verdade. conhecidos na crosta, e os espiritistas não faltavam. No triste concerto, determinada senhora de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, deprecou chorosa. Aí vai o parágrafo que o Alexandre citou aí. Uhum. Então, a gente, pelo fato de ser espírita, a gente também não está imune. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente, né,
se a gente sabe muito. A questão aqui, assim, por que que muitos religiosos estavam lá? Por quê? Porque são pessoas que conheciam o que devia ser feito e não fizeram. Não fizemos. Não fizeram. Existe, existe até uma passagem que também é um conto, que também está num desses livros que eu citei, a reportagem de Além Túmulo, né, Contos e Pontos, Contos e Apólogos, um desses aí que eu não me recordo exatamente qual que é. Uhum. É um conto, né, que diz assim, que o Humberto de Campos, que é o que fala, né, que conta esses contos, que o Humberto de Campos ele era escritor, né, quando ele viveu aqui. Uhum. Então ele que é o autor desses contos, o autor espiritual desses contos. Então ele fala uma vez que ele foi acompanhando um espírito lá, as regiões infernais. Aí ele viu uma região lá onde estava muitas pessoas sofrendo e tudo mais. Aí ele chegou num certo local lá do tal do inferno, que era o pior local, é onde existia as piores torturas, os piores sofrimentos. Aí, tipo assim, ele até aquele momento, ele passou por torturas e sofrimentos mais leves. Naquele local eram os piores. Aí ele perguntou, nossa, mas que espíritos são esses que estão aí nesses locais, né? Sofrem as piores torturas aqui. Esses espíritos aí terá sido, por exemplo, Calígula? Não, Calígula já evoluiu, ele já aprendeu muita coisa. Ah, então ele deve ter sido aqueles guerreiros lá da Idade Média, Gengis Khan. Não, são espíritos que já aprenderam muito. Eles já evoluíram bastante. Aí ele foi citando vários personagens da história, né? Que foram maus, foram perversos. Não, todos eles já aprenderam, todos já evoluíram, já repararam seus erros. Aí ele, mas quem que é esse povo aí, então? Aí ele fala, são os espíritas. São os espíritas que iam no centro, aprendiam muita coisa lá no centro. Tem um livro, eu tô lendo um livro, ele chama O Vale dos Espíritas. É um já ouvi falar. Um vale onde se encontram os espíritas, as pessoas, Sim. os praticantes do espiritismo. Sim. Não é um lugar muito bom, não. Não deve ser muito agradável. Mas é para a gente ficar alerta aí, mas é sério. Uma bola para você ver. Não deve ser um local muito agradável, com certeza. E o cara dá muitas dicas lá, bem legal. Tô lendo lá também, comecei a... Fica do lado do Vale dos Suicidas, mais ou menos. Por ali, viu? Você está se suicidando, na verdade, pô. Você sabe tudo e não está usando. É um suicídio espiritual. Mas deve ser um inferno pior do que a dos católicos, né? Então é assim, gente. Encerramos aí. Mais algum comentário sobre o nosso capítulo de hoje? Muito bom. Então, encerramos.